Então, meus amores, continuando ainda nas leis de Lavoisier e de Proust, eu separei mais alguns exercícios e a cada aula eu tento trazer alguma coisinha diferente, a maneira com que a questão é abordada ou elementos que se relacionem com as leis diferentes, tá? Para que amplie a visão de vocês, para que vocês vejam que, tendo a teoria, compreendendo o assunto, existem várias formas de serem abordadas, ok? Bom, vamos lá. No primeiro exercício, ele diz o seguinte, aqui é uma questão de teoria, tá? Nós já fizemos muitos cálculos e também tem como ser cobrado teoria a respeito dessas leis. Então, ele diz o seguinte aqui. 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Galera, é só a gente olhar a afirmação, né? Ele diz que eu tenho 100 gramas de calcário se decompondo em 56 gramas de cal e 44 gramas de gás carbônico. Se eu fizer o somatório aqui do meu produto, né, eu tenho aqui uma reação de decomposição, se eu fizer aqui o somatório da massa dos meus produtos, vai dar a mesma massa dos meus reagentes. Que lei está relacionado a isso, pessoal? É a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Então, aqui, alternativa A, ok? Só para que vocês entendam que nem tudo é cálculo, a gente também pode perguntar de maneira teórica. Vamos ao segundo exercício. Bom, também é outra de teoria, tá? Querendo verificar a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Ele tem duas balanças, na primeira balança ele tem 1000 gramas, aonde ele somou duas soluções. Ele colocou duas soluções em dois frascos diferentes, tá? Em dois Einmeier diferentes. Bom, na segunda balança, ele fez uma mistura aqui, colocou os dois no mesmo frasco. E na segunda balança, ele viu uma diferença de 5 gramas. Ele viu que, ao final do experimento, quando ele misturou as duas substâncias, a solução final ficou com 995 gramas. E aí vem a questão. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial, ou seja, a gente está falando aqui da lei de conservação de massas, isso não pode acontecer. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Por que será que aconteceu isso? Bom, na letra A ele informa: a lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Vocês viram alguma informação aqui de temperatura e pressão? Eu também não vi, então já fico suspeita com essa alternativa. Alternativa B. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Bom, vamos continuar. Alternativa C. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram no mesmo estado físico. Alternativa D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não aconteceu no experimento. E a alternativa E. Houve um excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Aí, galera, é muito simples. Vamos observar o que a lei fala. A lei de Lavoisier diz que, num sistema fechado, tá?
A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ele não fala em pressão, ele não fala em temperatura, ele não fala em questão da solução se é aquosa ou não, ele não fala do estado de agregação das matérias, ele não fala se é estado sólido, líquido ou gás, ele não fala isso. Isso aqui indifere. O que ele especifica? Ele especifica que tem que ser num sistema fechado. E por que precisa ser num sistema fechado? Porque o sistema fechado a gente tem um controle. Nem entra nada do que não deveria e nem sai nada. Quando a gente está fazendo uma reação e temos como produto alguma substância gasosa, essa substância pode ser perdida. Então, o que acontece é que, ao final do experimento, se esse sistema não estiver fechado, não vai ter a conservação das massas, porque o que for gasoso terá se perdido, tá? O que acontece aqui, porque aqui na solução final, ele vai ter a formação de um gás. E aí, esse gás, como o sistema está aberto, ele vai sair. E no final, quando ele for pesar a solução dele, essas gramas desse gás foram perdidas, ok? Então, era a alternativa D, que por acaso já está aqui, né, circulada, mas era simplesmente porque o sistema tem que ser fechado, para que não haja interferência de nenhum fator externo, ok? Para controle maior, né, pessoal? Então, alternativa D de dado. Terceira questão. Aqui já não é mais teórico. Vamos lá. Observe na tabela as massas dos reagentes e do produto de uma reação que foram obtidas em várias experiências. Bom, eu tenho aqui então uma reação, que é a formação da amônia. E aí, eu quero aproveitar para fazer uma relação com vocês de balanceamento, de proporção e aproveitando as leis, obviamente, de Lavoisier e de Proust. Prestem atenção que eu tenho um nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Isso significa que eu tenho uma proporção de 1:3:2, ou seja, sempre que eu quiser formar amônia, eu preciso ter uma molécula de nitrogênio para 3 moléculas de hidrogênio. Se eu tiver 2 moléculas de nitrogênio para 3 de hidrogênio, uma não vai ser usada, ok? Eu preciso respeitar as proporções. Por isso que é fundamental que a gente verifique se a equação, quando for fornecida, né? Tem questões que vêm direto com a equação, com as massas e já fazendo as questões, as perguntas ali. Quando a equação é fornecida, a primeira coisa que nós precisamos observar é se essa equação está balanceada, porque se ela não estiver balanceada, tivermos que fazer a dobra, triplicar, quadruplicar, nós vamos ter erro, ok? Então, aqui eu quero ressaltar com vocês a importância do balanceamento. Lembrem que em química, muita coisa que a gente estuda se amarra depois, não fica perdido, aleatório, lá jogado. Em algum momento eles vão se unir para alguma questão, ok? Então, continuando aqui a observação, ele fez então 5 experimentos. No primeiro experimento, ele respeitou as proporções. E aí eu vou entrar aqui na massa molecular, galera. Se nós formos olhar lá a massa atômica do nitrogênio, a massa atômica do nitrogênio é quanto, galera? 14. Se eu tenho N2, eu tenho o dobro de massa, não é? Porque eu tenho 2 nitrogênios. Então, eu tenho 28 gramas, ou seja, eu estou correlacionando com vocês o que a gente estudou de massa molar, tá? Molecular, ok? Se nós olharmos aqui para o hidrogênio, nós temos 3 hidrogênios, 3H2, né? Se a massa atômica do hidrogênio é 1 e
o meu hidrogênio eu tenho 2 vezes para formar uma molécula, né, do meu gás hidrogênio, H2, eu tenho então 2 como massa aqui. Só que eu tenho 3 vezes ele, então eu tenho 6 gramas. Eu estou mostrando para vocês que o primeiro experimento ele respeitou a equação normal, ele não acrescentou, ele não reduziu nada, ele fez a formação normal da amônia. E aí, galera, não é por acaso, lei de Lavoisier, massa de reagente igual a massa do produto. Se ele usou 28 gramas de nitrogênio e 6 gramas de hidrogênio, ele vai ter 34 gramas de amônia. Prestem atenção. Vamos à massa molar da amônia. Nitrogênio, 14. Hidrogênio, 1, eu tenho 3. Então, 14 mais 3, 17. Só que eu tenho 2 moléculas de amônia. Então, eu tenho 17 vezes 2. Eu tenho 34 gramas. Galera, eu só estou querendo relacionar com vocês para que vocês entendam que eu consigo verificar através da minha massa molecular ou íon fórmula e consigo perceber que aqui é totalmente importante o balanceamento da equação, porque senão eu não chego ao resultado real e exato, ok? Vamos continuar o desenvolvimento da questão. No segundo experimento, então, pessoal, eu só quero que vocês vejam a relação, tá? No segundo experimento, ele não diz quanto ele usou de nitrogênio, mas ele diz que usou 12 de hidrogênio. E ele quer, obviamente, os valores, as incógnitas, né? Ele vai querer os valores de A, de B, os valores que são desconhecidos. E aí, a gente tem só que perceber aqui se houve uma dobra, se houve uma triplicação, qual foi a proporção aqui de multiplicação ou de redução, porque também pode acontecer, e fazer os cálculos, ok? Bom, lá no meu segundo experimento, eu observo, comparando hidrogênio com hidrogênio, que no experimento 1 ele usou 6 gramas. No experimento 2, ele usou 12. 12 para 6 é o quê, galera? É o dobro. Então, se ele dobrou o meu hidrogênio, lei de Prost. Se eu dobro 1, eu dobro todo mundo. Então, ele também dobrou o nitrogênio e também dobrou a amônia. Na verdade, o também dobrou a amônia é automático, né? Se ele dobra o reagente, quando soma, automaticamente tem a dobra do produto. Então, se eu tinha 28 gramas no meu experimento 1, ele vai servir de base para que eu possa fazer as comparações. Eu tenho o dobro de 28, eu tenho 56 gramas. Descobri o meu valor de A. Consequentemente, também descubro o meu valor de B. E eu descubro o meu valor de B, galera, tanto faz pela lei de Lavoisier ou pela lei de Prost. Se eu for pela de Lavoisier, eu faço a soma, 56 mais 12, porque as massas se conservam. Então, 56 mais 12, 68. Mas se eu fizer por Prost, eu também acho. Porque se eu comparar os dois produtos, se eu sei que houve uma dobra, o primeiro produto tinha 34, eu dobrando este produto eu tenho 68. Então, aqui no meu segundo experimento, na hora do produto, eu tanto consigo saber por Lavoisier ou por Prost. Aí vou para o meu terceiro experimento. Eu sei que ele usou 14 de nitrogênio. Gente, 14 de nitrogênio, comparando lá ao meu primeiro experimento, ele sempre vai ser a referência. É o quê? 14 para 28 é a metade. Então, houve aqui uma redução. Se ele reduziu 28, a metade, ele tem que reduzir o outro reagente à metade. Consequentemente, o produto também será reduzido à metade. E aí, quando eu chegar no meu produto, eu faço pelas duas leis, tanto faz. Eu vou pegar lá, eu tinha 6 gramas de hidrogênio. Metade de 6 é 3. Então, o meu valor de C é 3. Vão anotando para não se perder. O valor de A é 56, o valor de B é 68 e o valor de C é 3.
E aí, pessoal, eu também posso fazer o meu produto por Lavoisier ou por Prost. Por Lavoisier, eu somo 14 mais 3, 17. Por Prost, eu vejo metade de 34 é 17. Gente, não é coincidência, é química, ok? Então, descubro que o meu valor de D é 17 gramas. Vou para o meu quarto experimento. No meu quarto experimento, ele diz que eu tenho 56 gramas de nitrogênio, mais 6 gramas de 6, de onde eu tirei 6, galera? Mais a letra E, ele não diz quanto. E aí ele faz um produto de 34 gramas mais 28 gramas de nitrogênio, ou seja, ele separou aqui. E aí o que eu faço, galera? Bom, eu tenho duas alternativas. Como aqui é de marcar, vocês teoricamente já sabem qual é a alternativa, porque nós já chegamos a 4 resultados conhecidos, A, B, C e D. Então, a gente já sabe que a alternativa seria. Mas vamos continuar calculando. Se eu tinha 28, eu fiz o quê, pessoal? 56 para 28. Eu fiz uma dobra, não foi? Porém, pessoal, como aqui a equação não está respeitando a minha tabela, né? Eu tenho aqui 2 reagentes e 2 produtos, porque ele separou os meus produtos, eu não vou fazer por Lavoisier. Perdão, eu não vou fazer por Prost. Eu não vou aqui me preocupar se dobrou, se duplicou, né? Se dobrou e duplicou é a mesma coisa, pessoal. Se dobrou, se triplicou, eu não vou fazer usando a proporção. Eu vou fazer por Lavoisier. Eu vou descobrir aqui quanto está faltando. Eu tenho 56 no meu reagente e tenho 62 no meu produto, né? 34 mais 28, 62. Então, eu faço a subtração para descobrir o valor de E. 62 menos 56, eu tenho 6. Então, o meu E vale 6 gramas, ok? Eu aqui não vou fazer por Prost, tá? Eu vou fazer por Lavoisier. Porém, se eu prestar atenção aqui, ele diz que usou 28 gramas de nitrogênio. Se ele usou 28 gramas de nitrogênio, ele tem que ter usado a mesma de hidrogênio, que vão ser 6 gramas. Mas eu não posso afirmar para vocês que esse se refere ao hidrogênio, porque ele não está seguindo aqui a tabela. Então, em caso dessas dúvidas, a gente faz por Lavoisier. Somatório das massas dos produtos e somatório das massas dos reagentes, que vai ser o mesmo caso do quinto experimento. No quinto experimento, eu tenho 28 gramas de reagente e 39 gramas de produto. Então, eu preciso descobrir qual é o valor do meu outro reagente. É só eu fazer 39 menos 28 dá 11 gramas. Então, o valor de F, 11 gramas. E aí eu consigo chegar à alternativa. Eu sei que a minha alternativa correta é a letra A, porque eu tenho A, 56 gramas, B, 68 gramas, C, 3 gramas, D, 17 gramas, E, 6 gramas e F, 11 gramas. Eu saberia responder sem fazer as últimas duas, porque nenhuma delas daria essa resposta. Mas é importante fazermos todas para que vocês vejam a resolução completa, ok? Então, eu marcaria não, né? A alternativa correta é a alternativa A, ok? É um pouquinho mais comprida, mas é o mesmo cálculo que a gente está acostumado a fazer, não tem diferença nenhuma. Bom, aí eu coloquei outra questão, só para a gente fazer de novo a relação entre a massa, né, a massa molecular ou íon fórmula, e as leis aqui de Prost e Lavoisier.
E aí eu coloquei assim no enunciado: 40 gramas de cálcio reage com oxigênio, formando 56 gramas de óxido de cálcio. Se utilizarmos 32 gramas de oxigênio, teremos quantos gramas de óxido de cálcio? Bom, é fácil, a gente consegue fazer sem precisar da massa molecular. Aqui no caso não é massa molecular, porque eu tenho aqui uma íon fórmula, já que o cálcio e o oxigênio fazem uma ligação iônica, então aqui eu tenho uma íon fórmula. Bom, o que acontece, pessoal? Eu poderia fazer automaticamente, eu só quis mostrar para vocês que quando a gente tem essa informação a mais, facilita, ou eu trago aqui para vocês várias possibilidades para que vocês vejam o que vocês acham de repente mais fácil e aí consigam resolver também as questões, tá? São só várias possibilidades de tratarmos um mesmo assunto. Bom, a minha equação é cálcio mais oxigênio formando óxido de cálcio. E aí, como é que eu sei que eu chego a essas fórmulas, pessoal? A gente vai lá para o iniciozinho da química, né? Cálcio bivalente, oxigênio também bivalente, então eu preciso de um de cada só. Cálcio perde 2, oxigênio ganha 2, beleza, eu não tenho índice nenhum aqui. Então, eu sei que a fórmula do meu óxido de cálcio vai ser CaO, ok? A gente já estudou isso. Também pode fazer por NOx, né? Acabei fazendo por NOx. Bom, então, eu consigo perceber aqui, galera, eu coloquei em vermelho um para cada um aqui, porque eu sei que eu estou usando um de cálcio só, um de oxigênio só, e só uma molécula, íon fórmula, né, de óxido de cálcio. Por quê? Por causa das massas. Se eu for a minha tabela e verificar lá qual é a massa atômica do meu cálcio, eu vou ver que é 40 gramas, né? Então, se eu só utilizei 40 gramas, eu utilizei quantos cálcios, galera? Eu utilizei um cálcio só. Se na minha proporção é 1 para 1 para 1, eu também só vou usar um oxigênio. E aí, qual é a massa atômica do meu oxigênio, pessoal? 16. Olha aí o que eu queria descobrir. Claro que eu posso fazer pela minha conta, né? Lavoisier. Se eu formei 56 de produto, eu preciso ter 56 de reagente. 56 menos 40, 16. Caramba, que coincidência, né, professora? Não, não é coincidência, tá? São leis ponderais. Então, pessoal, presta atenção. Eu vou lá para minha massa molecular ou íon fórmula do meu óxido de cálcio e faço o quê? O somatório das massas atômicas, não é? 40 mais 16 dá quanto, gente? 56. Então, eu já consigo aqui, ó, só ver que a proporção é 1 para 1 para 1. Eu usei um de cálcio, um de oxigênio, um átomo de cálcio, um átomo de oxigênio e formei um composto, né, íon fórmula, um composto iônico de óxido de cálcio, ok? E aí ele pede, se utilizarmos 32 gramas de oxigênio, aí entra Proust. Aí eu vou comparar, pessoal, se eu tinha 16 e usei 32, o que eu fiz? Dobrei. Então, aí de novo, aí eu posso fazer o meu cálculo normal. Se eu dobrei o meu oxigênio, eu preciso dobrar tudo. Ele pede quantos gramas de produto ele vai ter de óxido de cálcio. Se ele dobrou, ele vai ter o dobro. 56 vezes 2, 112 gramas. Eu também posso dizer que eu vou ter quanto de cálcio, galera? O dobro. Eu não coloquei aqui, mas é só falar, né? É só fazer. O dobro de 40 é 80. E aí eu também posso fazer pela diferença. 112 menos 32 também dá 80. Por um ou por outro, o resultado vai dar sempre o mesmo, porque eu já falei com vocês que as leis de Lavoisier e de Proust se complementam, tá? Não dá pra gente falar de uma sem falar na outra, ok? E as massas, elas só vêm para mostrar mais ainda o que as leis falam, tá? Antes da gente terminar, eu coloquei para vocês aqui
um resuminho das duas leis, tipo um mapinha mental para vocês, tá? Então eu coloquei aqui Lei de Lavoisier e Lei de Proust. E aí eu tenho que na Lei de Lavoisier, qual é a lei? É a lei da conservação das massas, né? Aquela frase clássica, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí ele diz também que a massa de reagentes é igual à massa dos produtos. A soma, galera, não importa se eu tenho um reagente, 10 reagentes, formando 5 produtos, um produto, não importa. O somatório de todas as minhas massas dos meus reagentes é igual ao somatório de todas as minhas massas dos meus produtos. Lembrando que num sistema fechado. E aí aqui embaixo vem uma equaçãozinha só para explicar, para relembrar vocês, então, aqui a formação do dióxido de carbono, né, o nosso gás carbônico, ok? Então, eu tenho aqui essas gramas, eles estão relacionados, então, aqui ele usou carbono, oxigênio e formou dióxido de carbono, tá, pessoal? Então, aqui é só para mostrar a equação que eu tenho 6 mais 16 nos meus reagentes, que dá 22, e tenho 22 gramas no meu produto, ok? Bom, a lei de Proust, novamente, né, das proporções definidas. Então, ele diz que a proporção das massas de que reagem permanece constante. Eu não posso mudar essa proporção. Eu posso dobrar, eu posso reduzir, eu posso multiplicar por 200, mas eu não posso desrespeitar as proporções. Aquele 1 para 2 para 3, aquele 2 para 2 para 1, aquelas proporções eu não posso alterar, ok? E outra coisa, se eu mexer em qualquer um dos meus envolvidos, seja dobrando, seja reduzindo, né? Multiplicando ou reduzindo, eu preciso fazer a mesma coisa com todos os outros envolvidos. Se eu dobro um, eu dobro todo mundo. Se eu reduzo um, eu reduzo todo mundo. A mesma proporção, ok? E aí aqui eu tenho o mesmo exemplo. Ele pegou a mesma equação química e fez 2 experimentos para que vocês pudessem ver. Na primeira ele dividiu por 2, ele reduziu, então ele usou a metade de massa de carbono, a metade de massa de oxigênio, obviamente ele teve metade de massa de dióxido de carbono, né? De gás carbônico. Agora, no segundo experimento, ele triplicou. Então, ele triplicou o carbono, triplicou o oxigênio, ele teve o triplo de produto, tá? Só para que seja um resuminho para vocês. A gente continua fixando, façam os exercícios da plataforma e as dúvidas que ainda ficarem, a gente tira no próximo encontro. Um beijo, boa semana para todos, até próximo encontro.